Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, sou fisioterapeuta. Muitos aqui do canal já me conhecem. Agora há pouco a gente soltou um vídeo ao vivo, né? Falando que a gente traria para vocês conteúdos novos. E aqui estamos. Esse trabalho, né, intitulado Influência de alterações biomecânicas sobre a pressão plantar de pessoas com neuropatia periférica diabética, foi apresentada no Congresso Brasileiro de Enfermagem o ano passado, em Manaus, né? E, assim, eu faço parte dos 80 anos da Unifesp e faço parte com muito orgulho, porque estou nela desde 2012, né? Então, tudo o que eu venho aprendendo e me dedicando, eu devo à Unifesp. Tenho muito orgulho pelas ideações, né, que eles têm e por tudo que eles promovem, não só para os alunos, para os professores, mas também para toda a sociedade. Eu faço parte do grupo de pesquisa, né, Cuidarte, que é um grupo de pesquisa da saúde coletiva da enfermagem, também, né, da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, onde a gente estuda os agravos da pele e vem, né, tudo culminar com o nosso trabalho. Tenho a honra, isso eu falo que é honra mesmo, de sempre dizer que tenho como orientadoras a professora Mônica Antar-Gama e a professora Denise Kuzahara, que são minhas mestras maiores, que junto comigo nós estamos desbravando, né, toda essa biomecânica, essa pressão plantar. E, assim, esse trabalho foi uma apresentação oral, muito bem elogiada, né, pela comissão julgadora, que isso, então, nos leva, né, a acreditar que estamos, sim, no caminho certo da pesquisa. Então, pensando em tudo isso, a gente não pode deixar de dizer que a neuropatia diabética é a complicação mais comum do diabetes mellitus, estando presente em 50% dos pacientes com DM tipo 2 acima de 60 anos, tá? Ela compreende um conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos proximais ou distais. Ela é, né, de instalação aguda ou crônica, de caráter reversível ou irreversível, dependendo do tipo de fibra que já esteja acometida, manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos dramáticos, devido tudo ao alto nível de glicose no sangue, ou seja, hiperglicemia, né? Então, o aumento dessa glicose no sangue, o aumento desse açúcar no sangue, gera uma hiperglicemia crônica que, ao longo do tempo, né, vai deteriorando, vamos dizer assim, essas fibras, né, que começam primeiro nas fibras sensitivas e vão indo nas fibras motoras e depois nas fibras autonômicas. Tudo bem?
e isso tudo gera, né, um grande estresse oxidativo nessas fibras. Então, a neuropatia diabética, ela provoca uma perda gradual da sensibilidade tátil e dolorosa, que tornam os pés vulneráveis a traumas, denominada de perda da sensação protetora plantar, acarreta atrofia da musculatura intrínseca do pé, ou seja, esse indivíduo ele acaba perdendo um pouco dos movimentos do pé, da mobilidade desse pé, o que vai levar a questões de alterações de equilíbrio, de marcha, tá? Causando desequilíbrio entre os músculos flexores e extensores, desencadeando deformidades osteomusculares, como os dedos em garras, né? Os dedos em martelos, os sobrepostos, proeminências de cabeças de metatarsos e hálux valgus. Tais deformidades alteram os pontos de pressão nessa região plantar, levando a sobrecarga e reação da pele com hiperqueratose local, ou seja, os calos, tá? E esses calos aumentam ainda mais a pressão plantar, o que gera para esse indivíduo que já não tem essa sensação protetora plantar, um agravo bem maior e uma tendência maior, vamos dizer assim, às ulcerações, tá? Então, a pressão plantar, ela está relacionada com a questão da limitação do movimento articular. Sobretudo, quando a gente fala nos indivíduos com neuropatia diabética, nas articulações de tornozelo, subtalar e metatarso falangianas. Por comprometimento, né, do colágeno tipo 4 e por deposição de produtos finais de glicação avançada, causando a hiperqueratose e calosidades, que são lesões pré-ulcerativas. Então, quando a gente fala dessa limitação do movimento desses indivíduos, quando a gente fala que eles começam a perder, né, a questão dessa limitação desse movimento, a gente não está se preocupando com esses movimentos intrínsecos de pé e de tornozelo à toa. É porque tudo isso vai gerar um acúmulo, uma consequência lá na frente muito maior, que são as lesões pré-ulcerativas, tá? E que essas lesões pré-ulcerativas, muitas vezes, elas não são tratadas e chegam a formar as úlceras, que quando a gente trabalha com o indivíduo diabético, quando a gente trabalha com o indivíduo com neuropatia diabética e pré-diabético, tudo o que a gente não quer é que esse indivíduo tenha uma ulceração. E aí a gente faz de tudo que ele não tenha essa ulceração. Até algum tempo atrás, não se media de hoje, ou com a frequência que se estuda hoje, a questão da pressão plantar, tá? No entanto, hoje a gente pega grandes revisões sistemáticas e meta-análises que nos trazem a questão da medição da pressão plantar como uma prática clínica, o que a gente não via há algum tempo atrás, tá? E tem a questão do o que a gente vai fazer com essa informação de pressão plantar, tá? Que é a produção de calçados adequados a esse indivíduo, que a gente até já conversou sobre essas questões de calçados adequados para esses indivíduos, que são chamados de calçados terapêuticos
de palmilhas personalizadas, que não é o que a gente vê hoje. A gente vê uma indústria que fabrica sapatos em séries, ortopédicos, sim, mas terapêuticos não, porque eles não são únicos para aqueles pés, tá? Então, o objetivo dessa parte do estudo, porque o nosso ele vem numa sequência de várias partes e de vários motivos que a gente quer tentar e, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, foi identificar as alterações biomecânicas em indivíduos com neuropatia diabética e a sua relação com o pico de pressão plantar. E pontinho de interrogação. Será que tem essa alteração? Existe realmente essa influência? Então, para responder todas essas questões, a gente fez um estudo descritivo transversal com indivíduos que já apresentavam a neuropatia diabética, já rastreada pelo método da escala de Michigan, por uma colega do nosso grupo de estudo, que estuda a dor neuropática, que já havia feito esse rastreamento. Então, o local foi a rede pública de atenção básica da cidade de São João da Boa Vista, que é uma cidade no interior de São Paulo. A nossa amostra ela foi composta por 60 indivíduos com neuropatia diabética cadastrados na rede pública de saúde, através de exame físico dos pés para a detecção das alterações biomecânicas, tipo de pé e a barometria, que é a plataforma que a gente usa no estudo para avaliar pressão plantar, é a BaroScan, que é uma plataforma de pressão, tá? 100% brasileira, para avaliar a pressão plantar entre os meses de novembro de 2018 e fevereiro de 2019. Os nossos critérios de inclusão foram, então, indivíduos com neuropatia diabética cadastrados na rede pública municipal, com mais de 5 anos de diagnóstico de doença de DM tipo 2, acima dos 30 anos, e que aceitaram participar da nossa pesquisa. A nossa coleta de dados, né, investigou as variáveis idade, sexo, tempo de diagnóstico da idade, valores de glicemia, de jejum e hemoglobina glicada. A análise se deu por estatística descritiva e inferencial, sendo estabelecido um nível de significância de P menor que 0,05. E a pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com parecer número 2.695.704. Então, aqui, ó, a gente chega nos nossos resultados, né? Então, e aí, o que será que a gente tem de resultados? Porque, assim, ó, se vocês pegarem alguns dos trabalhos, né, que eu já pus aqui, que já foi colocado aqui no canal, vocês vão ver que algumas variáveis são as mesmas, o método de estudo é o mesmo, porque, né, não tem como mudar, mas o que muda entre um e outro é o N, porque conforme a gente foi coletando esses dados, a gente já foi tabulando esses dados, a gente já foi rodando esses dados, tá? Então, a nossa amostra foi composta por 60 indivíduos com diagnóstico de neuropatia diabética. Estou com 600 na cabeça, não sei porquê. A maioria era composta por mulheres, entre, né, uma média de idade de 61 anos, com desvio padrão de 14
5 anos, um tempo de diagnóstico da doença de 14 anos, uma média de glicemia de jejum de 168 miligramas por decilitro, bem alta, vamos dizer assim, né? E uma hemoglobina de 7%, uma média de 7%. Então, o que a gente pode perceber aqui nesses resultados? O número de mulheres, né? Ser as mais presentes, ok. A gente já esperava mesmo. A idade também, porque a neuropatia diabética, ela acomete esse indivíduo cerca de 5 a 10 anos pós diagnóstico da doença. Então, ok, o tempo de diagnóstico da doença tá ok também, né? Quando eu digo tá ok, é que tá dentro do esperado, né? Nada tá fugindo. E o que tá fugindo aqui é só essa glicemia com essa hemoglobina que nos conta que esses 60 indivíduos estão em pleno descontrole metabólico. Se esses indivíduos estão em pleno descontrole metabólico, alguma coisa vem por aí não muito agradável. Então, na tabela 1, a gente consegue observar as alterações biomecânicas apresentadas por esses indivíduos. As variáveis foram hiperqueratose plantar, proeminência óssea, dedos em garras e ou martelo, e o hálux invago. Então, aqui a gente tem pé esquerdo, pé direito, o N, ou seja, o número, né, que a gente teve de indivíduos e a sua porcentagem. O que a gente observa é o seguinte, que em relação à hiperqueratose plantar, ela foi exatamente igual nos dois pés, independente de qualquer outra variável. A proeminência óssea, ela teve um pouquinho mais presente em 35 indivíduos. O dedos em garra, ou martelo, ele teve bem mais presente, vamos dizer assim, quando comparado com o pé direito no pé esquerdo. E o hálux invalgo foi o primeiro das nossas variáveis que foi mais presente, prevalente no pé direito. A tabela 2, ela traz a tipologia dos pés apresentados por esse indivíduo. A gente sabe que nós temos 3 tipos de pés, né? O normal, o pé plano e o pé cavo. Então, o pé normal, a gente tem o arco plantar, normal nos mesmos ângulos, perdão, entre os metatarsos. Quando a gente fala em pé plano, a gente está falando, vulgarmente conhecido, no pé chato, é aquele que não tem arco, que o arco dele é bem achatado, você até nem consegue medir esse arco. E o pé cavo é ao contrário, é aquele que faz até, a gente brinca que ele faz uma ponte, né? Ou seja, essa região de metatarso, ela não consegue ter contato com o solo, com o sapato, ou com qualquer coisa assim, tá? Então, graças a Deus, a nossa tipologia maior for a normal, tá? Encontrada em 30 indivíduos, ou seja, 49% da nossa população tinha um pé normal, que isso já nos ajuda e ajuda muito, principalmente nas questões de pressão plantar e de algumas alterações biomecânicas voltadas para alterações
sensitivas e motoras. E aí a gente chega aqui nessa pressão plantar, que é a distribuição dessa plantar dinâmica nesses indivíduos. A pressão plantar na plataforma, tá? Baroscan, ela está calibrada para quilograma-força por centímetro ao quadrado. Também tem a opção de você calibrar por... Nossa... que é a calibração internacional que a gente usa por quilopascal, tá? Mas como eu estou usando e a equivalência das pressões é exatamente a mesma, tá? Só muda o sistema de unidade. Mas como eu estou usando uma plataforma 100% brasileira, vocês concordam comigo que não tem nenhuma razão eu trazer, né, uma unidade de medida que não seja brasileira. E ela também ela é consensual e ela também não é consensual, sabe? Eles ainda não conseguiram lá fora fazer acontecer esse consenso. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte: valor de referência. Se for quilograma-força por centímetro ao quadrado, a média da pressão plantar aceitável como normal é até 6, tá? Agora, se a gente estiver falando em quilopascal, aí é até 200 esse valor de referência. Então, quando a gente chega aqui e vem analisar esse gráfico, a gente já se depara numa grande alteração, né? Por quê? Aqui, ó, no pé esquerdo, a média, né, dessa pressão tá um pouquinho acima, tá chegando ou quase chegando nos 6 quilogramas forças por centímetro ao quadrado. Ou seja, ela já está acima do valor de referência. Isso porque a gente só está falando da média, tá? Agora, quando a gente pega a pressão plantar mínima do pé direito, ele tá aqui, ó, por volta de 2 e pouquinho, e a do pé esquerdo, 3 e pouquinho, quase 4, tá? E a pressão plantar máxima. Aí o trem pegou, né? Porque no pé direito a gente tem uma pressão plantar de quase 8 quilogramas força, ou seja, já tá acima, e no pé esquerdo de 13. Então, nós já estamos falando na verdade, essa pressão, né, esse aumento de pressão já começou na média, e ela só veio vindo, né, na máxima. E aí, quando a gente fala em pico de pressão plantar, ou seja, pressão plantar elevada, ela grita, esperneia e tudo mais, porque no pé direito a gente tem 35 e no pé esquerdo 43. Isso foi bem gritante nos nossos resultados. Então, isso já nos dá a noção porque, né, que a alteração de
de dedo de hálogos em valgo e todos aqueles outros avaliados estavam mais presentes no pé esquerdo do que no direito. Então, cada alteração biomecânica acumulada pelo paciente aumentou em 25% a pressão plantar. Isso é muita coisa, tá? Quando a gente está falando em associação de alteração biomecânica com pressão plantar no indivíduo com neuropatia diabética. O número de alterações biomecânicas apresentadas pelos pacientes ocasionou influência estatística significante sobre a pressão plantar, ou seja, né, nessa parte desse estudo teve significância estatística. Então, com tudo isso, a gente vem discutir, né, com a literatura, o que a literatura traz para a gente em relação aos nossos achados. Então, a Federação Internacional de Diabetes, lá em 2017, porque já teve um novo consenso o ano passado, em 2019, estima que para o ano de 2025, um número de mulheres seja 10% maior do que o de homens acometidos pela neuropatia, tá? Em estudo realizado por Moraes Pace, foi observado que o sexo mais acometido é o feminino, indo de acordo com os achados do nosso estudo. De acordo com Mendonça, Moraes e Moura, em 2011, a faixa etária predominante em estudos da população diabética com neuropatia diabética está acima dos 60 anos, que a gente já viu e já comentou, e a incidência dessa patologia aumenta proporcionalmente com a idade, a gente também já falou sobre isso. Diante desse dado, é pertinente salientar que quanto mais avançada for a idade, maior serão as alterações e as complicações da doença, porque a hiperglicemia crônica, ela vai acometendo tanto fibra fina como fibra grossa. Então, o mau controle glicêmico, né? O mau controle metabólico desse DM leva ao aparecimento de algumas complicações crônicas, como o caso da neuropatia diabética, seguida da retinopatia diabética e da nefropatia diabética, pois a hiperglicemia de longa duração e a isquemia dessas fibras nervosas sensitivas, motoras e autonômicas levam ao espaçamento das paredes vasculares e obstrução do fluxo sanguíneo. Todas essas questões a gente já vem conversando, provocando alterações de sensação protetora plantar, ocasionando alterações biomecânicas e pressão plantar, colaborando com os nossos estudos. Então, tudo isso a gente já veio conversando durante a nossa fala, a nossa discussão, né? Então, aqui um estudo de 2011, de Eduardo e Gonçalves, eles relatam que um estudo com mais de 10 mil doentes diabéticos, realizado no noroeste da Inglaterra em 2002, reportou que 67% das pessoas tinham deformidade do pé e que a insensibilidade pela neuropatia permite que a calosidade surja nos focos de hiperpressão plantar, o que vai de acordo também aos nossos estudos, onde a hiperqueratose foi a alteração biomecânica mais prevalente. Então, vocês estão vendo que os nossos resultados, eles estão vindo todos de acordo com a literatura? Então, não estamos errados, estamos no caminho certo, vamos estudar cada vez mais, tá? As análises das pressões plantares ajudam a estudar as estruturas morfológicas e as patológicas, auxiliando no diagnóstico, mas também podem ajudar na escolha desse tratamento, na prevenção e na reabilitação, sem contar na questão que a gente já conversou do calçado terapêutico, tá? Com o estudo dessas pressões plantares, é possível desenvolver soluções para melhorar a distribuição dessas pressões
e assim minimizar os danos causados pelas possíveis alterações biomecânicas apresentadas pelos indivíduos. Isso tem estudos hoje de 2020, né, que eles já estão propondo colocar, além de fazer as palmilhas personalizadas para esses indivíduos, colocar sensor nessas palmilhas para codificar a pressão durante aquele determinado momento ou aquele determinado tempo, tá? Tem muita coisa saindo sobre pressão plantar, sobre o que é né, como que pode se chegar ao melhor calçado terapêutico, a melhor palmilha. Então, assim, vale muito a pena a gente pegar os estudos de 2019 e 2020, tá? Aí, o ponto de corte da pressão plantar, eu já falei, né, para vocês. E aí, a gente chega aqui nessa conclusão, que as medidas de pressão nos pés das pessoas com neuropatia diabética contribuem principalmente para identificar valores anormais que aumentem o risco de ulceração do pé e estão se tornando cada vez mais íntegros na prática clínica e na vida diária do paciente. Lembra? A gente também já conversou sobre isso. Principalmente quando associados à presença de alterações biomecânicas. Por isso, pode concluir-se que hiperkeratose plantar foi a alteração biomecânica apresentada com maior frequência. Essa hiperkeratose plantar, ela chega a provocar as fissuras, que são as rachaduras, por isso, né, que são consideradas lesões pré-ulcerativas. E as alterações biomecânicas têm influência sobre a pressão plantar dos indivíduos com neuropatia diabética. Então, assim, tudo isso nos leva para um caminho muito grato, muito árduo, tá? Mas muito grato. Saber que a gente está no caminho certo, de que a gente está fazendo a coisa certa e de que a gente está podendo avaliar, dar uma assistência de qualidade ao nosso paciente. Então, assim, essas são as referências, né? E eu estou sempre à disposição, deixe seus comentários lá na partezinha dos comentários, curtam, compartilhem, se inscrevam, indiquem para os amigos, porque esse canal não é só para profissional da área da saúde, tá? Também para leigos, por isso que eu tento explicar de uma maneira bem detalhada. Então, estamos aí e vamos todos, e fisioterapeutas, vamos trabalhar com ciência e não com achismo. Tudo bem? Aqui os nossos agradecimentos ao CNPq e ao HS Technology Podotec, que é o nosso grande parceiro com a plataforma BaroScan. Muito obrigada, meu e-mail tá aí, quem quiser é só entrar no e-mail, se não quiser falar nos comentários, pode me mandar e-mail, que com certeza eu responderei, ok? Muito obrigada e até uma próxima ocasião. Beijo, beijo.